Olá, eu sou o pastor Elionai Muralha. Eu quero alertar mais uma vez a toda a população de Salvador. O que ocorrerá no Parque de Assis Valente, o Parque da Pedra de Xangô, caso persista a temática e o projeto, né? O que acontecerá? Olha, observe, nós temos um parque ecológico, né? Que ele não tem 100 metros de área construídas. E esse parque ecológico, com apenas 15 mil metros de área, somente uma área que não tem animais silvestres, mas é uma área simplesmente de natureza, de plantação, né? Concha acústica para as pessoas, lugar para piquenique. Então as pessoas vão ali. Esse parque fica na região de Lauro de Freitas, né? Em Vilas do Atlântico. Esse parque chegava a receber, no ano de 2019, na normalidade, esse parque recebia de 40 a 60 mil pessoas por mês. Quem eram os visitantes desse parque? Na maioria, crianças e adolescentes. Constantemente, as escolas estavam buscando agenda para poder levar os seus alunos, para poder eles participarem de consciência sobre o meio ambiente. O que é que vai acontecer no Parque do Vale de Assis Valente? Nós vamos ter, na normalidade, uma visitação de, no mínimo, observe, vamos considerar de 60 a 120 mil pessoas. As escolas de Salvador da rede pública, elas vão estar constantemente ali, buscando agenda para poder os alunos conhecerem o Parque da Pedra de Xangô, o parque monotemático. O parque, veja bem, que contará com memorial a ancestrais de Umbanda e Candomblé, um parque que contará com a exposição de estátuas gigantescas, 12 estátuas gigantescas de divindades da Umbanda e do Candomblé, que são 12 orixás, e mais uma divindade gigantesca de religião de matriz indígena. Tudo isso não é fake news, está no projeto. A imprensa sabe de tudo, mas eu tenho me debruçado para entender e para esclarecer esses fatos a vocês. O Parque da Pedra de Xangô será utilizado para doutrinação, já que nas escolas está tendo dificuldade de doutrinar a religião de matriz africana, né? Existe uma dificuldade, por quê? Porque ali na escola o pensamento, né, tem se desenvolvido no sentido de que deve haver isonomia, deve haver tratamento igualitário, enfim. E os pais, muito provavelmente dos evangélicos, não admitem que os seus filhos participem, né, arbitrariamente ou de maneira obrigatória, tá entendendo? Então, mas no parque não, é um passeio, né? É um passeio, e nesse passeio a criança vai ter acesso, o adolescente vai ter acesso a anfiteatro, auditório. O parque é monotemático. O Ministério Público sabe disso. O parque será monotemático, exclusivamente para a religião de matriz de Umbanda e Candomblé, matriz africana. Certo? O parque, ele visa realmente, veja bem, uma doutrinação. Se fala de, é turístico. Óbvio que qualquer espaço desse vai receber visitação de turista, mas a maior visitação desse parque será das escolas de Salvador, será, veja bem, do público adolescente e também infantil de Salvador. Né? Vai ser um lugar com 600 metros quadrados de área. Observe bem, anfiteatro, auditório, memorial a ancestrais da Umbanda e do Candomblé. Qual é o objetivo desse aparelho todo? Dessa estrutura toda? Exatamente essa. Livraria monotemática, livraria voltada exatamente para a questão religiosa. Não adianta esconder do povo de Salvador, não adianta esconder dos evangélicos, não adianta esconder, não adianta a imprensa esconder. A imprensa, ela esconde de Salvador que nós teremos que conviver com 25 estátuas gigantescas de orixás e mais uma estátua gigantesca de religião de matriz indígena. Nós já convivemos com 12 orixás gigantescos no dique do Tororó, um outro orixá gigantesco na entrada principal de Estela Maris e Praia do Flamengo. E agora, pasme, meus amigos, minhas amigas, Salvador está sendo preparado para conviver com 26 estátuas gigantescas de divindades, de religião de matriz africana e matriz indígena.
Eu, pastor Elionai, digo para você, o Parque da Pedra de Xangô contraria garantias constitucionais. O princípio da laicidade estatal é claro na Constituição e é uma cláusula pétrea. Nós não podemos, a prefeitura não pode afetar as suas políticas públicas com dogmas religiosos, de quaisquer que seja crença, religião ou não crença. Onde fica o agnóstico ateu? E o evangélico? Nossa liturgia é sem imagens de escultura. Nós não podemos ser privados da convivência, ou do direito a conviver com essas áreas públicas e comuns do povo. Portanto, aqui está o meu apelo a você. Vote com consciência. Dia 15 de novembro, nós iremos dar legitimidade a pautas e a agendas. Se nós, veja bem, darmos essa legitimidade, nós vamos ter 4 anos pela frente para dialogar, para debater, para expor e para reivindicar a aplicação da lei. Nós não podemos deixar passar, veja bem, essa grande oportunidade. Dia 15 de novembro, eu, pastor Elionai Muralha, já luto desde 2014. Na rede social você vai encontrar vários momentos em que eu me posicionei na imprensa de Salvador, me posicionei junto a órgãos competentes para que a exposição permanente de orixás nas vias públicas de Salvador cessasse por completo. E de lá para cá, o que a gente tem visto é um movimento reiterado, um esforço reiterado, É um esforço conjunto. Acadêmicos de religiões de matriz africana, o poder público e autoridades, E pessoas importantes, e nomes relevantes, E políticos. Então, se nós não nos posicionarmos, nós vamos conviver com uma estrutura de 600 metros quadrados de área, um investimento de 8,5 milhões de reais. Imagine você, nós vamos ter novas vias ao redor do Vale de Assis Valente, onde serão instaladas essas estátuas gigantescas. Observe bem, nós teremos ali uma lagoa artificial ao redor da pedra. Aquele lugar também será, veja bem, lugar para ebó, despacho e oferenda. Por quê? Porque o Parque São Bartolomeu se tornou um lugar de ebó, despacho e oferenda. A Lagoa do Abaeté, veja bem, também do mesmo jeito. E o dique não fica por baixo não, Tem funcionários ali encarregados de ficar tirando o ebó, despacho e oferenda do entorno do dique do Tororó. Eu me posiciono hoje. Eu quero chamar a atenção dos evangélicos, dos líderes, dos pastores, dos servos e servas, homens e mulheres de Deus. Toda aquela pessoa que conhece a palavra de Deus sabe muito bem que nós respeitamos a religião de qualquer pessoa, respeitamos os adeptos de religiões de matriz africana, respeitamos os pais de santo. Não existe desrespeito a qualquer opção religiosa. O fato é que nós não somos obrigados a conviver com liturgia religiosa ao céu aberto, permanentemente, nas vias públicas e áreas comuns, de Salvador. Eu me posiciono, eu quero chamar a sua atenção. No dia 15 de novembro, nós vamos responder nas urnas. Eu quero saber, você quer conviver com 25 estátuas gigantescas nas vias públicas de Salvador e mais uma estátua gigantesca de religião de matriz indígena? Você quer conviver? Você acha, Salvador hoje não é roteiro de eventos de grande proporção, eventos evangélicos de grande proporção, não tem como agenda Salvador. Por quê? Porque quem vem de fora entende que isso tudo tem a nossa conivência, isso tudo tem a nossa participação, isso tudo tem a nossa anuência. Nós não podemos deixar que garantias constitucionais, veja bem, como princípio da laicidade estatal, princípio da isonomia, princípio da laicidade estatal, princípio da isonomia e princípio, veja bem, da impessoalidade. Porque o que nós podemos perceber, porque quando você vê um orixá na entrada de Estela Maris ali, tem a participação de agentes públicos. Eu não quero citar nomes, por quê? Porque não é uma pessoa só, é um conjunto de pessoas. São várias pessoas interessadas nisso aí e elas estão cometendo grave infração. Eu lutarei para responsabilizar todos os agentes públicos que estão lutando com a máquina pública para fazer, veja bem, esses privilégios todos. Nós não vamos aceitar essa condição. Dia 15 de novembro, eu quero que você reflita sobre isso. E se você decide, cessar a exposição permanente de orixás nas vias públicas de Salvador, nós podemos lutar a partir daí, não só para não instalarem mais, como lutar pela desinstalação do orixá na entrada de Estela Maris e também no dique do Tororó. Essa não é uma luta impossível. Por quê? Porque o impossível é algo que não foi feito.
É algo que não aconteceu. Salvador é uma capital como outra capital do nosso Brasil. Outras capitais, né? Em São Paulo, na cidade de Aparecida, observe bem, pode ir na internet pesquisar, no ano de 2019, a Justiça de Aparecida, lá em São Paulo, ela determinou que as 3 imagens gigantescas de 20 metros de altura de Aparecida, veja bem, como estava para ser instalada num parque de Aparecida, lá em Aparecida, em São Paulo, veja bem, essas imagens, elas estão lá até o dia de hoje, no parque de Aparecida, não foram instaladas. Elas não foram instaladas, a justiça não permitiu e ainda determinou a devolução da área que foi cedida. Nós precisamos nos posicionar, tá entendendo? Então, dia 15 de novembro, pastor Elionai Muralha, 28777. Deus me tirou do anonimato e desde 2014 que eu tenho me posicionado sobre isso. Eu luto, veja bem, para que nós venhamos, né, barrar a exposição permanente de estátuas gigantescas de orixás nas vias públicas de Salvador e áreas comuns, né, do povo. E nós temos que lutar também, veja bem, para que, assim como o poder público fiscaliza o som da igreja e quase que obriga a gente a colocar, veja bem, portas de vidro, né, abafando o som da igreja, nós temos que lutar para que ebó, despacho e oferenda seja feito dentro do terreiro de Candomblé. Esses ebós, ou então na casa do adepto, né? A pessoa quer fazer um trabalho, quer fazer um ebó, faça na casa dela ou no terreiro, né? Nós não podemos admitir que canteiros, vias, avenidas, né, matas sejam constantemente degradados e a nossa convivência com isso, não. Áreas públicas são áreas comuns, pertencem ao povo. Nós temos que salvaguardar o princípio, veja bem, de isonomia, o tratamento igualitário, o princípio da coletividade. Um forte abraço a todos. Dia 15 de novembro é 28777. Pastor Elionai Muralha, 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 é César Leite, é leite neles, é 28 para prefeito.